Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje o nosso convidado tem muita história boa para contar para a gente na área da comunicação e do esporte, que são duas grandes paixões dele. Ele é um jornalista já que tem uma longa trajetória e também atua na Sorri Bauru, tem um papel importante de atuação nessa instituição. Então nós vamos conversar com o Fernando BH para que ele traga aqui um pouquinho das informações do que ele gosta de fazer. Fernando, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, acompanho sempre, vejo os cortes, já vi muitos colegas passando por aqui e outras pessoas importantes para a nossa cidade e é um prazer estar aqui também. Satisfação é nossa de poder contar um pouquinho da sua história. Inclusive, você também tem uma trajetória como muitos que chegam a Bauru para estudar e acabam ficando. Costumo brincar que quem bebe dessa água gosta, fica e contribui com a cidade, que é o seu caso. Gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho de onde vem, né, da família, e depois vamos entrar também, claro, na questão profissional. Vamos lá. Eu sou o Fernando, o BH é apelido e acabei atribuindo ao nome, porque eu morei, né, na capital mineira, mas eu sou mineiro de Tuiutaba, que fica no Triângulo Mineiro. Qual o nome de registro, então? Conta pra gente aqui. Fernando de Moraes Franco Nunes. Muito bom. Nasci, né, em Tuiutaba e vim para Bauru para fazer jornalismo na Unesp e estou aqui desde então. A cidade me acolheu e estou em Bauru desde 1999. E aí me formei e comecei a trabalhar na editora Auto Astral, onde eu fiquei por 16 anos. Né? E na Unesp eu conheci minha esposa, Daniela, e sou pai da Ana, de 16 anos. Aí depois da Auto Astral, eu entrei na Sorri Bauru, poucos meses depois, e estou na Sorri Bauru desde junho de 2019. Faz mais de 6 anos que eu estou na Sorri, hoje eu sou coordenador de comunicação. Só que nesse meio tempo, entre essas duas principais colocações que eu tive, né, a Auto Astral e a Sorri, eu sempre tive outras atividades, principalmente ligadas ao esporte, né? E de colaborações para rádios, para veículos de circulação nacional. E o meu xodó, que é o Canhota 10, que foi um blog que eu mantive de 2010 até 2019 e retomei agora como um perfil com conteúdo no Instagram desde o último mês de junho. E tá bem bacana, tá bem divertido esse novo período aí com o Canhota 10. E Canhota 10, para quem não conhece, explica um pouquinho como que funciona, você que faz tudo de A a Z, vamos dizer assim, e também depois a gente vai acompanhar um pouquinho para quem, né, quer conhecer aí um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então, o Canhota tá no @Canhota10, o 10 mesmo, numeral, no Instagram, também tem perfil no Facebook, no TikTok, mas principalmente voltado para o Instagram. E eu que capto imagem. Às vezes a minha filha Ana faz a captação, me ajuda um pouco, já falo que ela é minha assistente de produção, mas eu que edito, seja a edição do audiovisual, seja as artes, enfim, eu que faço tudo. Eu tenho uma certa afinidade com essas tecnologias, então eu que toco tudo. Você acompanha o esporte, todos os esportes, algum esporte específico? Como que você pensa também para fazer todo esse roteiro? E a edição, traz para a gente os detalhes, para quem está iniciando nessa jornada, entender das dificuldades e das alegrias também, porque você é um apaixonado pelo esporte. Sim, sim. O carro-chefe é os esportes, né, de elite aqui de Bauru, Noroeste, Bauru Basquete, os dois times de vôlei, né? O SESI Vôlei Bauru e o SESI Bauru, o feminino e o masculino. Essas 4 equipes são carro-chefe, que eu consigo, que eu acabo produzindo mais conteúdo, indo aos jogos. Por ser sozinho, não consigo ir a todos os jogos, mas mesmo quando eu não vou, repercuto o resultado, publico fotos, enfim. E, claro, a gente tem que falar da BDA, né, que é essa joia da cidade de Bauru. Sempre que eu posso, eu trago algum conteúdo da BDA. Eu também fico de olho no Cláudio Massad, que é o nosso medalhista paralímpico, né, do tênis de mesa. E o futsal, né? O futsal Bauru, que disputa no Sub-20, mas disputa a Elite Paulista na categoria Sub-20, eu também fico de olho. Aí com menos assiduidade, mas eu fico ali vigiando, que de vez em quando tem que trazer boas notícias de lá também. Mas carro-chefe, Noroeste, Bauru Basquete e o vôlei. Então vamos acompanhar um pouquinho do seu trabalho, para quem não conhece também.
Acaba de apitar o árbitro, termina Noroeste 1, União São João 0, partida de ida das oitavas de final da Copa Paulista. O Noroeste dominou o primeiro tempo, o goleiro Jefferson Romário nem sujou o uniforme. No segundo tempo caiu o ritmo, o União São João teve muita posse de bola, mas nenhuma jogada efetiva de chance de gol. E o Noroeste acabou acordando no final do jogo, teve chances claras de gol, quase chegou no 2-0, ser um placar mais folgado, que obviamente que o União São João vai ser mais perigoso jogando em casa. Veio para a BDA, a entrada é franca. E hoje é só o primeiro dia do Pan-Americano Sub-15 de polo aquático. 9 países vieram a Bauru para disputar as competições nos 2 naipes, masculino e feminino. Só elogios para a estrutura da Arena BDA e para a receptividade para a organização da associação. Então você acompanhou Canhota 10, um dos trabalhos que você realiza aqui em Bauru. Gostaria de saber em relação ao nome, né? Por quê? E também se tem alguma história em particular para compartilhar com a gente referente, né, a alguma dessas coberturas que você já realizou. Canhota 10 é bem simples, pelo meu o futebol, né, a primeira paixão esportiva, gosto das outras modalidades, mas dentro do futebol, o meu jogador preferido é o da posição de meia esquerda, que normalmente é canhoto e veste a camisa 10. É só isso. E eu tenho o número 10 tatuado na minha panturrilha esquerda, que também já um pouco do Canhota 10 já materializado em mim. E histórias foram muitas, assim, mas até outro dia eu entrevistei o Larry Taylor, né, que se aposentou do Bauru Basquete, e o jogo preferido, perguntei para ele o jogo preferido dele pelo Bauru Basquete, e é o mesmo meu, no qual eu trabalhei, que foi um jogo quando houve a reabertura da panela de pressão em 2012. Foi um período muito turbulento para a panela ficar pronta a tempo de receber esse torneio, que era um torneio internacional, e o Larry se machucou na véspera do torneio, e toda a esperança estava depositada nele para o time avançar de fase, e aí ele foi poupado nos 2 primeiros jogos e conseguiu jogar o terceiro jogo, jogou bem, Bauru ganhou e avançou nesse torneio, mas nem era questão do torneio em si, mas de ter uma apresentação bacana do time ali. E eu me recordo das pessoas chorando no ginásio, foi uma coisa muito apoteótica, assim, pelo drama pessoal de talvez ele não jogar e por tudo que envolvia ter a panela de pressão de volta para Bauru. Então, assim, foi um dos muitos momentos marcantes que eu cobri no esporte de Bauru, mas esse eu guardo com carinho. Acesso do Noroeste em 2015, quando saiu da Bezinha, também foi marcante. Para você que veio para Bauru para estudar jornalismo e une também o esporte, como que é para você ver a sua trajetória até hoje? E já trazendo o trabalho que você desenvolve também na Sorri, né? Como que você vê, né, realmente os resultados e os desafios que você enfrentou até hoje, a sua história? E é interessante isso, né? Porque é um envolvimento com a cidade mesmo. Assim, a cidade me acolheu e eu tenho devolvido alguma coisa com o meu trabalho, né? Porque, por exemplo, o Canhota 10 ele cobre só o esporte de Bauru. Eu não falo, não tem publicações sobre o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, nada disso. Eu falo do esporte de Bauru e tento me esforçar ao máximo para entregar um bom conteúdo nesse sentido. E com todas as dificuldades, né? De ser um trabalho autônomo, um trabalho autoral, independente. Estou com patrocinadores agora, né? Enfim, que é muito bacana ter esse suporte, mas houve momentos nessa trajetória que era meio por minha conta mesmo. E lá na Sorri, acho que tem uma palavra-chave do trabalho que é propósito. Todo trabalho tem que ter um propósito, você tem que se realizar de alguma forma, né? Para você acordar todo dia e ir motivado para trabalhar. Mas lá em especial é um pouco além. Pelo que a gente vê no dia a dia, do que transforma na vida das pessoas e da quantidade de pessoas que alcança, né? Que a instituição faz a diferença. E melhor, nesse período que eu estou lá, né, passei a conhecer a história da instituição, que vai completar 50 anos em 2026, e nos últimos 2, 3 anos, principalmente, a instituição deu um salto muito grande de estrutura, de
de espaço físico mesmo para poder atender mais, para poder atender melhor. E aí dá um orgulho danado de ajudar a divulgar isso e mostrar para as pessoas o que acontece lá, né? Então, eu gosto muito de estar lá e defendo muito a Sorri e falo dela com muito orgulho, porque eu estou lá dentro e estou vendo as coisas acontecerem e acontecerem com transparência, acontecerem com muita seriedade. Hoje a instituição atende uma média de quantos usuários? Mais de 3 mil pessoas por mês. Tem um público que é recorrente, né? Tem pessoas que estão sendo atendidas lá há anos. Tem pessoa que chega bebê e agora está criança, vai avançar para adolescência. Cada caso é um caso. E tem pessoa que, por exemplo, vai para receber um aparelho auditivo que ele é atendido durante alguns meses, né? Então, assim, o número é de 3 mil mês, mas esse ano, provavelmente, a gente vai passar de 6 mil no ano. Então, tem um público que atravessou todo esse ano e tem um público que vai passar pela Sorri durante o ano de 2025. E esse trabalho da comunicação, ele acaba tendo sua grande importância dentro da instituição também, fazendo a diferença. E você que está à frente, como que você vê esse papel? Não só seu, como de outros também, que você acaba coordenando. Sim, eu tenho a minha equipe lá, né? Tenho o Hugo e a Ana Cecília, que trabalham comigo. Vou dar um abraço para eles também. E, claro, com todo o suporte da nossa diretoria, o Luiz, a Melissa, a Sorri, ela tem uma estrutura muito robusta nesse sentido, né? Tem o conselho, tem os conselheiros que se reúnem periodicamente para aprovar as ações da Sorri e todo um suporte para o trabalho, né? Uma equipe administrativa que dá suporte para o trabalho nos atendimentos em saúde, reabilitação, a estratégia Saúde da Família, que é outro braço importante do trabalho da Sorri. E, resumindo, tem muita coisa para contar, tem muita coisa para divulgar, né? Então, por isso é muito importante. E é bom que a instituição tenha esse olhar, né? De realmente mostrar para a comunidade o que é feito ali. E vai além também de você aparecer na imprensa. E a gente tem, por exemplo, a Diário do Brasil é muito parceira nesse sentido, faz muitas coberturas lá na Sorri, muitas reportagens, mas a gente também tem um trabalho de comunicação interna e também tem um trabalho de registros mesmo do dia a dia, porque a gente tem que prestar contas, a gente tem que produzir um relatório anual, então tem ainda esse trabalho nosso interno ali, que esse é o que não necessariamente aparece, mas que também é muito importante, né? E que envolve também dar suporte para os meus colegas de trabalho, né? Às vezes eles têm alguma demanda ali de alguma divulgação para participar de um congresso ou mesmo para prestar contas de algum projeto que eles estão à frente, e aí eu auxilio nesse trabalho também. Fernando, quando você decide fazer jornalismo, sempre foi a sua primeira opção? Porque você, como mencionou, né, foca muito na cidade, reconhece o que a cidade também trouxe, né, e contribui com o seu histórico, atua na Sorri, na parte esportiva, e tem seus freelas também, né? A gente até brincou aqui no bastidor, dorme? Tem algum momento que dorme? Pois já me perguntaram, né? Isso. Você esperava que fosse tão intenso um trabalho, e por qual razão também decide fazer outros trabalhos além do que você já faz? E compartilha também qual que é os seus trabalhos que você faz aí, freelancer. Vamos lá. Eu acho que assim, além até de uma situação de você buscar mais receita, né? A verdade é que eu sou inquieto. Eu nunca, desde os tempos de Alto Astral, eu nunca tive só uma ocupação. Lá na Alto Astral, na primeira década dos anos 2000, eu comecei com rádio, eu fui comentarista na 94 FM de um programa esportivo que foi criado na época. Depois eu fui colunista do jornal Bom Dia, depois eu fui comentarista folguista do Informação, quando os apresentadores tinham que se ausentar ou entravam de férias. Recentemente passei pela 96 FM como colunista esportivo. Então, assim, sempre fui inquieto, sempre fiz mais de uma coisa, sempre fiquei procurando mais atividades. E principalmente se envolver esporte, aí eu estou dentro mesmo. Para quem está começando nessa área, né, qual dica que você deixa para que a pessoa seja mais assertiva na área da comunicação?
e ainda mais direcionada para o esporte. Vamos definir uma área que você gosta. Vamos lá. Eu nem cheguei a falar de todos os freelas, né? Por favor. Porque continue. Eu já colaborei com o site da revista Veja, da Placar, já colaborei para o Estadão e há 5 anos eu tenho uma colaboração, eu já fiz mais de 40 textos para a revista de Kill Brasil, que é uma revista da Editora Globo de circulação nacional, de comportamento. E já escrevi em diversos perfis de personalidades e também em matérias de comportamento, saúde. Entrevistei Ronaldo Fenômeno, Zé Roberto Guimarães, o Paulo Vieira, né, da TV Globo, humorista, roteirista, etc., entre outros. E aí é outra satisfação, né? Você falar com gente desse tamanho, contar a história dessas pessoas, enfim. E para todos esses trabalhos, né, e essa contribuição que eu posso dar, eu sempre tento dar o meu melhor e fazer diferente. Eu sempre penso como é que eu vou botar o meu tempero ali, como é que eu vou fazer algo diferente, como é que eu vou oferecer algo realmente genuíno. E que, enfim, que as pessoas leiam aquele conteúdo ou assistam, enfim, e que gostem e que de alguma forma eu toque essas pessoas. E falo, nossa, valeu a pena assistir, ler isso aqui. É isso, eu sempre me dedico para que seja um conteúdo de qualidade. E para quem começa nessa estrada, na área da comunicação, qual dica você deixa? Com toda a sua experiência, a sua bagagem que você tem. Porque não é uma área também, como você falou, tranquila. Tem essa inquietação que é necessário da própria profissão. Sim. Acaba tendo também. Né? Nossa, talvez você tenha me dado a palavra aí. Eu acho que tem que ser inquieto. Não pode se acomodar. Não pode... E eu vou até falar algo que pareça contraditório na posição de quem oferece conteúdo para a imprensa, quando eu estou como assessor, né? Como coordenador de comunicação. Mas para quem está na imprensa, por exemplo, você não pode receber um material e se acomodar com aquilo que chegou e só republicar. Você tem que buscar mais um pouco, você tem que jogar o seu tempero ali naquele conteúdo, né? Acrescentar ou perguntar mais, pedir mais informações, né? Eu sinto isso um pouco na imprensa em geral, assim, que às vezes as pessoas estão num piloto automático. Então tem que ser inquieto e você tem que imprimir a sua marca. Você tem que... senão você vai passar despercebido também. Então tem que imprimir a sua marca, você tem que deixar um pouco da sua... deixar genuíno, né, o que você produz. E desafios ao longo da sua trajetória? Quais foram e qual você pode compartilhar conosco? Porque nem tudo são flores. Não. Acho que são muito mais pedras do que flores. Mas algo que você possa compartilhar, vamos pensar também nesse público que está começando. Porque nós temos aqui instituições, né, Unesp, né, que formam muitos profissionais. Tem também a Unisagrado. Então, são muitos profissionais da área da comunicação e tem grande responsabilidade todos aí no que realmente vão produzir, seja aqui, hoje, ainda mais com as redes sociais, a gente sabe que mudou também esse cenário. Então, falar sobre desafios e como que você vê hoje, de quando você começou agora com as plataformas digitais. Então, e eu acho que daí eu já falo do que é um desafio que eu imagino que eu estou superando, que é a questão do vídeo, né? E, aliás, eu trabalhei em revista, em rádio, colunista de jornal, blog, mas eu nunca fiz TV. A minha experiência com audiovisual é o que eu estou produzindo agora. Cheguei a fazer YouTube um tempo, mas agora os vídeos que eu produzo no Instagram. Aí uma passagem rápida pela TV FIB, com programas de entrevistas, o que me ajudou muito a destravar. Então, assim, a dificuldade que eu tinha era com o vídeo, né? Uma das barreiras que eu fui enfrentando. Eu olho vídeos meus no começo bem mais travado. Não acho que cheguei lá ainda, mas já destravei bastante. E outra coisa, eu era tímido para fazer entrevista. E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer como jornalista é entrevistar. Estudar, me preparar, né, para fazer as perguntas e conduzir a conversa, né? É o que você está fazendo aqui comigo, essa arte de conduzir a conversa e aparece um gancho, vem outra coisa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E como que você, ao longo desse trajeto
conseguiu chegar nesse resultado e também se auto-perceber. Que isso é importante, né? Ter essa auto-percepção. Exato. Primeiro, perceber que não estava muito legal, assim. Eu me via no vídeo, ou nem gostava de me ver no vídeo. Ah, nossa, tô falando devagar, tô travando, tal. E esse é um ponto de autocrítica, mas eu acho que a maturidade me trouxe também o fato de até de eu rir de mim mesmo. De eu falar, tudo bem se eu errar aqui, tudo bem se eu cometer alguma gafe ao vivo, né? Porque já houve ocasiões que eu fiz conteúdos ao vivo, e aí, né, já conserta ali, segue o jogo e tal. E agora mesmo no Canhota eu tenho produzido uns conteúdos e também, nossa, outra coisa que eu já fiz também, eu já produzi conteúdo durante um ano para o Social Bauru, praticando esportes com outros esportistas da cidade ali, meio que passando pela experiência, né, passando o perrengue ali de cada modalidade. E aí em alguns momentos tinha situações cômicas ou situações que eu pagava algum mico, alguma coisa. O improviso assim, é né? muito importante também. Exatamente. E aí é uma coisa que talvez se eu ficasse sisudo e falasse, não, mas eu tenho 45 anos, tantos anos de carreira, eu preciso fazer uma coisa mais séria, mas não sei o quê. O contrário, eu tenho me soltado cada vez mais. Então, acho que é a maturidade que trouxe isso. Aquele detalhe, aquela frase que falam, né? Primeiro começa, depois você melhora. Exatamente. E também brincar e rir de você mesmo, no sentido de somos imperfeitos, melhor o feito do que o perfeito, né? Gostaria de saber, em relação ao que te inspira a continuar criando conteúdos sobre Bauru e sobre os talentos também da nossa cidade, até mesmo por meio do esporte. Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta já e você conta pra gente, tá bom? Então você continue com a gente, nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já, não saia daí. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o jornalista Fernando BH. Então, antes do intervalo, havia perguntado sobre a sua inspiração por criar conteúdos para a nossa querida Bauru. O que te inspira, né, para fazer, então, inclusive na parte esportiva? Olha, envolve tanta coisa, envolve gratidão da cidade, do acolhimento, envolve você falar mais próximo das pessoas, da realidade das pessoas, né? Porque às vezes você está produzindo, você quer começar a produzir algum conteúdo de forma independente. Você fala, vou falar e já fiz isso, vou falar de futebol nacional. E aí você tenta, e redes sociais é aquela audiência de convencer o algoritmo e etc. E aí você falando aqui, você tá até próximo das pessoas. Com o Canhota eu tenho essa experiência de ser cumprimentado pelos torcedores na arquibancada. Eles sabem quem eu sou, eles vêm trocar ideia, eles vêm perguntar, eles vêm elogiar, etc. Então, essa proximidade, você vive aquilo, né? Isso me inspira muito. E também, até eu posso, por falar em inspiração, posso citar dois nomes que fazem parte da minha trajetória e que eu admiro muito e que tem uma baita história na comunicação de Bauru, que acaba servindo de norte, né? Falando, esses caras fizeram tanto, vou dar a minha contribuição também. Que é o Paulo Sérgio Simonetti, um grande mestre. Quando passei pouco tempo até na 94 FM, mas o suficiente para aprender bastante, né? Você está do lado de um monstro sagrado, né? Do rádio e da comunicação. E um orgulho enorme de os 3 livros que ele lançou, eu editei. Ele me convidou para editar os livros, confiava em mim, me dava carta branca para mexer no texto, para buscar informações, para acrescentar. A gente tinha reuniões ótimas para a gente se debruçar ali em cima do material. É uma pessoa fantástica. E o João Bidu, que eu falo que é o meu presida, né? Ele é presidente da Autoastral. Eu trabalhei lá 16 anos e aí eu chego na Sorri, ele presidente da Sorri e muito atuante, muito participativo né, na Sorri. De um carisma incrível. Exatamente. Também. Hoje ele é
a partir desse ano 2025, ele se tornou presidente de honra, né? Então, se afastou um pouco das responsabilidades que a presidência tem, mas continua no conselho, continua por perto, continua atuante, vai nos nossos eventos. E a gente vê de perto, né, o carisma dele, o que ele causa nas pessoas que estão ao redor dele, né? Por tudo que ele é, né? Que vai além do comunicador, que é inegável. Seja a história dele no Rádio Bauru, seja a história dele como editor de revistas, como astrólogo sensação do Brasil, mas principalmente como um ativista social, uma pessoa que pensa no próximo, seja pela Sorri, seja pela Fundação Amigos de João Bidu, né, que tem um trabalho bonito ali no Terra Branca. Ali não, aqui, né, que é pertinho aqui da Diário do Brasil. Então, acho que citando esses dois nomes, eu consigo explicar um pouco do que me inspira a produzir conteúdo para Bauru. E aí envolve também o trabalho na Sorri, claro, de espalhar para a nossa comunidade. E por que não, né? Porque ela é referência no que ela faz para o Brasil todo, contar o que ela faz. E não à toa, a gente tem um dos nossos argumentos ali da comunicação, Sorri, orgulho de Bauru. Então, faz sentido. Muito sentido. E, Fernando, para você, quais são as características essenciais para ser um bom comunicador? Que não pode faltar. Curiosidade. Às vezes eu tomo até bronca da minha esposa, porque surge um assunto, a gente começa a falar de alguma coisa, eu já começo a pesquisar, já começo a falar, nossa, mas isso é por quê? Ou eu quero entender um pouco mais aquilo. Ou eu termino de ver um filme, eu já procuro resenhas daquele filme para ver se a pessoa que escreveu aquela resenha, o que ela pensou que eu não percebi no filme. Então, para mim, ser curioso é essencial, você tem que querer saber um pouco mais sobre as coisas. Esse é o que acho que a matéria-prima do jornalista é ser curioso, né? E também, eu já falei, né, da autenticidade, né? Eu já falei da criatividade, que isso tudo faz parte desse trabalho. Mas a curiosidade, acho que é o que pega. E você se sente realizado na área que você escolheu para atuar? Como que você se sente como jornalista e atuando especificamente aqui em Bauru? E o que Bauru representa para você? Vamos lá. Realizado, com certeza. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu nunca pensei em outra profissão, para vestibular, essas coisas. O jornalismo sempre foi a primeira opção. Então, 23 anos depois de formado, eu continuo principalmente acreditando no jornalismo, né? Tão atacado às vezes, né? Mas continuo acreditando que é por meio dele que a gente consegue contar a história e deixar registrados os fatos e porque lá na frente dizem, né, que o jornalismo é o rascunho da história, né? Porque quando forem buscar o que acontece hoje, vão buscar nas notícias, como a gente faz para saber o passado. E Bauru, talvez eu devesse ser Fernando Bauru, né? Gostei. Talvez eu devesse ser Fernando Bauru. É que PH foi um apelido que pegou, impregnou na faculdade. Eu tinha morado em Belo Horizonte antes de vir para Bauru, mas eu sou apaixonado por Bauru. Cheguei aqui e não saí mais. Já faz 26 anos que eu estou aqui e sou apaixonado por essa cidade e o quanto eu puder contribuir da minha forma, com o meu trabalho, eu vou fazer com todo carinho. Que bom, fico feliz como bauruense em saber que você também acolhe a cidade e entrega para ela também de acordo com o merecimento. Estamos chegando, então, ao final do Conversa Diária. Vou pedir para que você deixe aquele recado que estiver no coração para quem nos acompanha. Ai, que difícil. Mas vamos lá. Tá olhando para a câmera, né? Eu vou falar de Bauru, então. Acredite nessa cidade onde você está e contribua da melhor forma. No que você puder contribuir na sua área, onde você atua. E, claro, não é uma coisa cega. A gente não pode só falar bem, né? Uma cidade com seus problemas também. Mas é o amor pela cidade que vai nos fazer cada um dar a sua contribuição. Seja no voto, seja trabalhando,
seja apontando problemas, mas é uma cidade que a gente até sabe que tem outras cidades do interior paulista que são mais pujantes do que Bauru, mas aqui tem alguma coisa diferente, que acolhe tanta gente que, como eu, chegaram aqui e estão aqui até hoje. Então é isso. Bauru, acredite nessa grande cidade. Muito bom. Obrigada pela sua participação no Conversa Diária, pela confiança em compartilhar um pouquinho da sua história, do que você faz, do que você gosta, né, de realizar, inclusive na nossa querida Bauru. Friso muito isso e faz muito bem. Desejo para você sucesso. Mais uma vez, obrigada por participar do Conversa Diária. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo o papo. Digo mesmo. Sucesso. Tudo de bom. Então, nós conversamos com o jornalista Fernando BH, esse querido, né, que realmente tem o coração voltado para a nossa querida Bauru, como ele evidenciou muitas vezes aqui, produz também para a nossa cidade. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço, minha gratidão por nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!